Três frentes constitucionais que vão repercutir no segundo semestre de 2026 e você precisa estar preparado. São temas de alta repercussão nacional, jurídica e que vão cair na sua prova. Então, essas três frentes eu vou mostrar para vocês a partir de agora. No cenário do direito constitucional, eleitoral e penal eu botei num pacote só, e no âmbito do Congresso Nacional e Executivo são temas, eu garanto para você, você precisa ficar até o final, porque aqui na Correção da Polêmica a gente sempre traz esses temas bombásticos que vão repercutir na sua prova, você se antecipa e já estuda com qualidade. Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto é a lei da dosimetria. Então, o ponto central aqui é o controle de constitucionalidade, está no nosso radar, não há julgamento agendado, está fora ainda do calendário de agosto do Supremo Tribunal Federal, mas vai ser discutido esse segundo semestre. Então, quais são os pontos que eu quero que você se dedique aqui? A lei abranda as penas ligadas ao 8 de janeiro, então, naquela questão que houve contra o Estado Democrático de Direito, segundo uma linha de pensamento. Há quem defenda que não vou entrar nessa polêmica, mas a verdade é que houve o fato, esse fato foi julgado e houve, então, uma reação legislativa fazendo um projeto de lei que virou a lei da dosimetria. Então, o Congresso Nacional aprova, vai para o presidente que veta, o Congresso Nacional derruba o veto, fazendo inclusive um fatiamento disso. A ADI, ações são propostas, o Supremo, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, suspende a aplicação da lei, concedendo uma cautelar na ADI, e aqui há questionamentos tanto de âmbito de inconstitucionalidade formal quanto de inconstitucionalidade material. Eu vou, inclusive, discutir esse tipo de assunto com vocês num vídeo muito específico. O tema é complexo, eu vou trazer uma explicação detalhada dos argumentos pela inconstitucionalidade formal, pela inconstitucionalidade material e também os argumentos favoráveis ao debate, favoráveis à lei da dosimetria. Eu estou aqui no vídeo de hoje trazendo um radar para te deixar preparado, um radar para te deixar preparada para a prova e para o seu estudo, ok? Então, onde termina legislar, onde termina o legislar sobre a pena, né? Então, de um lado, nós temos o argumento da lei penal mais benéfica, né, que tem a eficácia retroativa, o legislativo, então, pode legislar sobre pena, é um argumento. A retroatividade em favor, né, em melius, alcança a coisa julgada, você tem um argumento. Por outro lado, você tem a separação de poderes, tem um questionamento sobre a formalidade do projeto de lei, o risco de essa dosimetria, na verdade, levar a uma anistia disfarçada. Há um questionamento sobre isso. Estou botando aqui food for thoughts, ou seja, comida para o pensamento, alimento para o pensamento, para você pesquisar. E o limite entre legislar e desfazer o que o judiciário decidiu, né? Até que ponto existe essa legitimidade para discutir uma reação legislativa? O tema não é simples, o tema é complexo, e quando a gente fala de reação legislativa, você não pode, para ficar bem preparado, você, meu aluno, você aqui que acompanha o nosso canal, aliás, já se inscreve no canal, dá aquele like. Você que nos acompanha sabe que o nosso objetivo aqui é ver prós e contras lado A e lado B. Né? Mais do que tomar um partido aqui, você pode tomar o seu partido, naturalmente, o seu lado da moeda, mas aqui você precisa saber. Então, o aspecto da dosimetria é exatamente você discutir se, de um lado, o legislador ele pode fazer uma reação legislativa legítima ou não, né? E, dependendo das suas próprias convicções políticas e ideológicas, você pode entender que uma reação legislativa é legítima e você pode entender que ela é ilegítima. Então, você aqui não pode partir de uma ideia, adotar uma premissa de que toda reação legislativa ela é ilegítima por natureza, porque não é, ok? Uma reação legislativa faz parte do debate democrático. A reação legislativa ela faz parte do jogo entre os poderes. Se de um lado o legislador faz uma lei e o judiciário pode validar essa lei por considerar inconstitucional, o legislador pode, porque não está vinculado, pode fazer uma nova lei, ainda que seja idêntica. Não tem
problema, isso faz parte do debate, mas existe limite, né. O legislador que reproduz um entendimento que o Supremo já disse que é inconstitucional, ele tem um reforço de argumentação para poder provar, né, ou argumentar que essa lei ela é válida, né. O ministro Fux, num determinado julgado, falou isso, né, se um conteúdo foi declarado inconstitucional e depois o legislador quer transformar esse conteúdo numa nova lei, ele até pode, mas ele tem que, tem um esforço argumentativo dobrado, um esforço argumentativo aumentado para poder, defender essa lei, né, porque ela reproduz um conteúdo que o Supremo já declarou inconstitucional. Ele pode fazer, mas tem esse esforço argumentativo aumentado, né. Então, esse é o primeiro ponto do debate que eu quero discutir com vocês, que eu quero trazer para o seu radar, que é a lei da dosimetria. O segundo ponto que eu quero trabalhar aqui, ou melhor, antes de partir para o segundo ponto, então o que revisar dentro do que eu já falei? Primeiro, controle de constitucionalidade sempre é um tema de muita incidência em prova. Cautelar e os efeitos de uma decisão cautelar, já que você teve uma cautelar do Supremo suspendendo a lei, né, então, lembrando que cautelar sempre cai em prova. A aplicação da lei penal no tempo, aqui saindo um pouquinho de constitucional, mas dando essa dica para você. Os efeitos e os limites da coisa julgada, a separação de poderes e anistia. Temas para a sua revisão, para o seu estudo. Segundo ponto, envolvendo aqui as eleições de 2026, né, eu destaco aqui 2 casos, de alta voltagem, né, que é o caso do Flávio Bolsonaro. Nós temos o depoimento dele na Polícia Federal por suposta calúnia contra o presidente da república. Eu falo suposta calúnia não é porque eu estou defendendo um lado ou outro, mas é porque enquanto não há uma condenação, a gente vai falar em suposição. Então, uma suposta calúnia contra o presidente da república. E de outro lado, você tem o caso do Deltan Dallagnol, em que, há uma discussão dá o like aí enquanto eu bebo uma água. Você tá percebendo que hoje a minha voz foi para o espaço, né. Então, mas eu não queria parar de deixar o vídeo aqui, o estudo para vocês. Então, no caso do Deltan Dallagnol, há uma discussão sobre a inelegibilidade dele, né, cassação do mandato, inelegibilidade e prazo, ele está discutindo isso. E para você que tem eventualmente eleitoral no seu concurso, atenção redobrada. O tema pode repercutir não apenas em eleitoral, também em constitucional, mas óbvio, o maior peso, a maior carga aqui vai ficar em cima de eleitoral. No caso, então, do Bolsonaro, ou do Flávio Bolsonaro, se tem a questão da fala política. Os temas envolvidos aqui é a proteção à honra e os crimes contra a honra, né? Você tem que discutir isso, de um lado. Por outro lado, a lei, desculpa, a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar. E a linha tênue entre reprimir a calúnia e criminalizar o discurso político, sobretudo quando esse discurso é feito num contexto de campanha ou pré-campanha, né. Flávio Bolsonaro é parlamentar, tem as imunidades envolvidas. Por outro lado, essas imunidades elas não são absolutas, né, existem limitações a essas imunidades, sejam formais, materiais, enfim, hã, e o debate é isso. Então é um ótimo ponto para você fazer uma revisão, analisar a questão dos crimes contra a honra, a liberdade de manifestação de pensamento em conexão com as imunidades parlamentares. No caso lá do Deltan Dallagnol, nós temos, cassar a pergunta é: cassar o mandato gera inelegibilidade automática de 8 anos? Então aqui é o alcance da Lei Complementar 64. De novo, você, se tem eleitoral, fica de olho, porque esse é um ponto que pode cair, beleza? Então, nesse segundo ponto, o que revisar? Direitos fundamentais, artigo 5º, incisos 4, 9 e 10, sobre as liberdades, imunidades parlamentares, ali todo o artigo 53, porque ali você vai ter tanto a imunidade formal quanto a imunidade material e também, já o próximo tópico aí, né, prerrogativa de foro. Ok?
A lei ficha limpa e a propaganda antecipada. Até que ponto isso é possível? Fica de olho. Naturalmente, a questão da propaganda antecipada e da ficha limpa para eleitoral especialmente. Terceira frente, mais um golinho d'água aqui, aproveita para comentar. Terceira frente, galera, é a volta do Congresso Nacional. Então, nós temos uma pauta que foi represada e vai voltar agora no segundo semestre. Eu quero chamar a sua atenção. Então, nós temos a PEC da Segurança Pública, o fim da escala 6x1, diminuindo a jornada de trabalho de 44 para 40, ok? Tem um vídeo aqui no canal que eu discuto sobre o fim da escala 6x1, mostrando aí os prós e contras para você analisar. Temos o tema do marco regulatório da inteligência artificial, para você também ficar de olho, repercutir em várias matérias. Criminalização da misoginia, tema que eu também já gravei um vídeo aqui no canal para você analisar. Então, criminalização da misoginia. E medidas provisórias na fila, a questão da medida provisória e da pauta para o Congresso Nacional analisar as medidas provisórias, ok? Outro tema ainda interessantíssimo no Supremo é a questão do IOF e o choque entre os poderes. O que acontece aqui é para você fazer uma revisão sobre o processo legislativo, especialmente medida provisória, e também o poder de o executivo editar decretos. Então, por um lado, você está vendo aqui, né? Executivo pode alterar alíquotas por decreto. Então, nós temos ali o artigo 153, parágrafo 1º, e a ideia do IOF como um tributo extrafiscal, né, segundo uma linha de entendimento. E o Congresso Nacional, ele pode sustar os atos que exorbitem, ou esses decretos que exorbitem o poder regulamentar, o que está no 49.5, né, que é, no caso de excesso do poder regulamentar, há a possibilidade de o Congresso sustar esse decreto, ok? A questão ela vai para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes chama o Congresso, o Executivo, para tentar uma composição. Não há uma conciliação, não há um acordo, não é feita uma composição entre os poderes, e aí, nesse caso, tanto o Executivo quanto o Legislativo falaram a questão vai ser decidida pelo Supremo. Então, o STF é chamado a arbitrar esse conflito, ok? Nesses três assuntos, nós temos uma pergunta constitucional. E aí eu botei primeiro aqui antes de fazer a pergunta. A imprensa, né, a sociedade, trata como três assuntos. Um assunto sobre o 8 de janeiro, outro assunto sobre eleição, outro assunto sobre imposto. Mas a pergunta constitucional que eu quero fazer aqui com vocês é: quem tem a última palavra e onde termina a competência de cada poder? E essa é a pergunta que você tem que se fazer. Mais do que entrar nas paixões políticas e defender os seus políticos de estimação, né, é você entender os bons argumentos para cada lado, inclusive para você poder se defender numa prova. Né? Eu falo se defender numa prova exatamente porque pensa que a sua prova é o que você vai combater, você precisa de armas para se defender, que são os argumentos nesse debate. Então, a pergunta é: quem tem a última palavra? Esse tema tem sido discutido por mim aqui no canal, muitas vezes, em muitos dos casos que eu trago aqui para vocês. Né? O STF tem a última palavra? É um argumento. O ministro Fux, por exemplo, já disse no determinado julgado que o Supremo tem a última palavra provisória. Né? E que ele deve atuar como um articulador do debate político, adotando a chamada teoria dos diálogos institucionais, ok? Olha aí, food for thoughts, né? Comida para o pensamento, comida para as ideias, né? Alimento para o pensamento, exatamente para você pesquisar e estudar mais sobre isso, ok? Então, esse é o radar que eu quero trazer para você ficar de olho agora no segundo semestre de 2026 e aprofundar cada um desses temas e ficar de olho aqui no canal, porque aqui no canal eu vou sempre trazer essas polêmicas. Diante de tudo que eu falei, o que é mais defensável? Né? Então, na questão da dosimetria,
a retroatividade é um argumento forte da lei penal benéfica, por um lado. O flanco, né, vulnerável da dosimetria é a separação de poderes, aquela questão do embate de quem tem a última palavra, os aspectos formais da lei, né, e o risco de anistia material, você transformar a dosimetria, na verdade, num tipo de anistia branca, né, uma anistia na prática, né. E aí você tem a discussão da legitimidade e até do instrumento para ser feito isso, ok? Então, esse é o defensável para os dois lados, no caso da dosimetria. No caso da fala política, nós temos a liberdade de expressão como um direito fundamental e, portanto, ela é ampla, mas, por outro lado, essa liberdade de expressão ela não protege a imputação falsa de crime, né? E o fiel da balança aqui é o alcance, a extensão, é como compreender o artigo 53 da Constituição quando fala das imunidades parlamentares. E, no caso do IOF, o poder do executivo é expresso, o poder de regular é expresso, mas o poder para assustar o decreto que o Congresso Nacional tem precisa de demonstrar a exorbitância, ou seja, demonstrar que o executivo se excedeu, ele foi além do que deveria ir nesse poder regulamentar. Tranquilo? Então, ponto final. O que revisar agora? Anota aí, dá um print na tela, controle concentrado e os seus efeitos, a lei penal no tempo, a lei complementar 64 para você que tem eleitoral, imunidades e foro, no caso do parlamentar, artigo 53, artigo 49, 5 e 153, parágrafo 1º, no que diz respeito ao poder do executivo editar decreto e a conexão disso com a matéria tributária, ok? E o poder que o Congresso tem para sustar o decreto que exorbitou o poder de regulamentação. E o artigo 60, parágrafo 4º, quando fala de limite material às emendas constitucionais, e o artigo 62, quando fala da disciplina da medida provisória. O que eu trago para vocês são apostas, né? É uma aposta fundamentada, estou fundamentando por causa de tudo que está acontecendo. Não é uma certeza, mas é uma orientação para você se manter 100% atualizado. Se esse mapa aqui economizou seu tempo, então se inscreva no canal, responde a questão que eu vou colocar aqui na descrição e envia esse vídeo para algum colega, algum amigo, alguém do seu círculo de amizade. Ajuda a gente a crescer o canal, eu quero mais do que dobrar, nossa meta é chegar, nesse momento é chegar a 100 mil inscritos, eu quero que você me ajude nessa meta, beleza? As melhores respostas aqui nos comentários eu respondo por cima, eu comento por cima, é uma espécie de mentoria pública aberta, gratuita, que você tem a chance de fazer, né? Então, responda aqui a pergunta que eu coloco e você então tem a chance de ter esse diálogo comigo aqui no YouTube, tá bom? Galera, um beijo para vocês, até o próximo vídeo aqui na Constituição na Polêmica. João Mendes explica, sempre trazendo temas quentes relevantes que podem e que vão cair na sua prova. Valeu, galera. Tchau, tchau.